Anne da Ilha, capítulo 12. A expiação de Avery. Ao anoitecer, Diana e Anne caminhavam pelo mágico vale próximo ao riacho. Sobre a margem, curvavam-se as samambaias, o gramado verdejava e as peras silvestres pendiam ao redor, liberando um doce e suave cheiro. Formava-se pelo caminho uma branca névoa que as envolvia. Com que está sonhando, Anne? A moça, despertando do seu devaneio, deu um alegre suspiro. Pensava na minha história, Diana. Ah, e você já começou? Perguntou Diana com grande animação e interesse pela empreitada da amiga. Já tenho algumas páginas escritas e a história já está bem composta em minha cabeça. Até criar um enredo adequado levei bastante tempo, pois nenhum dos que eu havia imaginado parecia bom o suficiente para a história de uma jovem chamada Avery. Por que você não mudou o nome dela, então? Eu tentei, mas não foi possível mudá-lo. Da mesma forma que não se poderia mudar o seu, Diana. A personagem se torna tão real para mim que não importava se eu tentasse lhe dar outro nome, pois no final eu sempre pensava nela como Avery. Mas, enfim, encontrei um enredo que combinasse com ela. Depois disso, veio a empolgação de escolher os nomes para todas as outras personagens da história. Você não imagina o quanto isso é fascinante. Nas últimas noites, quase não dormi de tanto que pensei nisso. Escolhi, inclusive, o nome do herói, que se chamará Perceval Dalrymple. E você já escolheu o nome de todas as personagens? Perguntou Diana ansiosa. Se não, você me deixaria escolher o nome de uma delas? Pode ser uma que não seja importante para a história. Eu sentiria como se houvesse feito parte da história. Está bem. Vou deixar você nomear o jovem criado dos Lesters. Ele não é muito importante, mas é o único que ainda está sem nome. O nome dele poderia ser Redmond Fitzosborne, sugeriu Diana, que tinha uma boa coleção de nomes guardado na memória, relíquia do antigo clube de contos que ela, Anne, Jane Anderson e Rubens Gill fundaram em seus tempos de escola. Anne ficou bastante contrariada e respondeu: este nome é absolutamente aristocrático e não combina com um criado, Diana. Você consegue imaginar um Fitzosborne alimentando porcos e juntando gravetos? Pois eu não consigo. Sem entender como Anne não conseguiria imaginar este nome admissível, Diana ficou bastante descontente com a explicação da amiga. Afinal, ela tinha uma boa imaginação. No entanto, certamente Anne entendia melhor do assunto, de modo que o garoto foi batizado de Robert Hay, para ser chamado de Rob, caso fosse necessário. Você imagina quanto lhe pagarão pela história? Perguntou Diana ansiosa. Anne, contudo, nem sequer havia pensado nisso. Estava ela em busca de fama e reconhecimento, e não de lucro sórdido. Seus sonhos literários ainda não haviam se contaminado por ideias mercenárias. Você vai me deixar ler, não vai? Sim, mas somente quando estiver finalizada. Então, lerei para você e para o Sr. Harrison, e deixarei que critiquem com severidade. Além de vocês, ninguém mais haverá, até que seja publicada por alguma revista.
Já decidiu sobre o final? Será feliz ou triste? Ainda não decidi, mas gostaria de terminar com uma tragédia, pois assim seria muito mais romântico. Mas os finais tristes desagradam os editores e certa vez o professor Hamilton disse que ninguém, a menos que seja um gênio, devia atrever-se a escrever um final trágico. E concluiu com modéstia: estou bem longe de ser um gênio da literatura. Ai, Anne, eu prefiro os finais felizes, exclamou Diana. Gosto quando os protagonistas se casam e vivem felizes para sempre, disse-lhe a amiga, que desde seu noivado com Fred considerava esta a melhor forma de todas as histórias terminarem. Mas também não é bom quando se chora quando lê? Sim, mas só no meio da história. No final, tudo deve terminar bem. Preciso também criar uma cena patética para a história, meditou Anne. Poderia deixar que Robert Ray seja ferido no acidente para assim escrever uma cena de morte. Não, por favor, não mate Rob, declarou Diana descontraída. Ele é meu e eu quero tanto que ele fique vivo e floresça. Mate um outro qualquer, se tiver mesmo que fazer isso. Durante os 15 dias seguintes, Anne passou por bons e maus momentos, e tudo dependia do fluxo dos seus caminhos literários. Por vezes, festejava uma brilhante ideia. Por outra, desesperava-se porque algum personagem obstinada não respondia conforme ela esperava. Diana não compreendia. Por que não faz com que eles ajam conforme você deseja? Questionou a amiga. Isso não é possível, Diana, murmurou Anne. Avery, por exemplo, é uma heroína incontrolável, sempre fazendo e dizendo coisas que eu nunca quis para ela. E isso estraga totalmente o que eu havia escrito antes. Então eu tenho que voltar a escrever tudo de novo. Mesmo com esses contratempos, a história finalmente foi terminada. E Anne leu-a para Diana no refúgio do seu quartinho. Tudo ocorreu conforme o planejado, e ela, enfim, concluíra sua cena patética, com êxito, isto é, sem sacrificar o estimado personagem Rob de Diana. Durante a leitura, manteve o olhar cuidadoso na amiga, percebendo todos os gestos e as emoções. Diana sentiu o momento e chorou quando lhe foi conveniente. No entanto, quando a leitura terminou, a moça pareceu um pouco desapontada. Matar Maurice Lennox por que razão? Perguntou Diana, bastante inconformada. Ele era o vilão e devia morrer pelo que fez, retorquiu Anne. Gostei muito mais dele do que de todos os outros, replicou Diana, suplicante. Agora ele está morto e assim deverá continuar, retrucou Anne, ressentida. Vivendo ele, continuaria a perseguir Avery e Percival. Sim, mas você poderia ter modificado seu caráter. Mas isso não seria romântico. Além do mais, teria feito a história ficar muito longa. Bem, Anne, de todo modo, a história é muito elegante e certamente você ficará muito famosa com ela. Tenho certeza disso. Já tem um título para ela? Já decidi o título faz tempo. Vou chamá-la A Expiação de Avery. O que acha? Não é bom? Agora, Diana, diga-me francamente. Você encontrou alguma falha na minha história? Bem, hesitou Diana.
Não me parece romântica a parte em que Avery faz o bolo, mas acho que combina muito com o restante da história. Cozinhar um bolo não me parece algo heróico, portanto, creio que Avery não deveria cozinhar. Ora, você não compreende que é exatamente aí que entra o humor? Esta é uma das melhores partes de toda a história, afirmou Anne. Sobre isso, deve ser declarado que ela estava totalmente correta. Diante de todas as negativas, Diane refreou prudentemente qualquer outra observação. O Sr. Harrison, em contrapartida, foi muito mais difícil de agradar. Primeiro disse que havia muitas descrições na história. A história está muito cheia dessas passagens floreadas. Suprime-as, disse ele taxativo e sem piedade. Incomodada, porém convicta de que o Sr. Harrison estava certo, esforçou-se para eliminar grande parte de suas amadas descrições. Ainda assim, foram necessárias 3 novas revisões para que o texto perdesse todas aquelas frases supérfluas e finalmente agradasse ao rabugento Sr. Harrison. Está pronto, Sr. Harrison. Retirei da história todas as descrições, exceto a do entardecer, pois esta era simplesmente a melhor de todas. Essa descrição nada tem de condizente com a história. Creio também que você não deveria ter inventado um cenário entre as pessoas ricas da cidade. O que você sabe sobre elas? Por que a trama não foi estabelecida aqui em Avonlea? Alterando os nomes, é claro. Caso contrário, a senhora Lynde de certo pensaria que era ela a heroína da história. Não poderia ser. Apesar de Avonlea ser um lugar muito amado, não é suficientemente romântico para ser o cenário de uma história. Ledo engano, senhorita Anne. Ouso dizer que Avonlea é palco de muito romance e de muita tragédia também. Mas esse não é o único problema. Suas personagens não são iguais às pessoas reais de qualquer lugar. Percebo que elas falam demais e usam uma linguagem muito extravagante. Em certa parte do conto, esse camarada Dalrymple fala por 2 páginas, no mínimo, sem nunca deixar que a moça diga absolutamente nada. Na vida real, ela já o teria mandado pro inferno. Como o senhor pode dizer uma coisa dessa? Isso não é verdade. Ela negou enfaticamente. Nas profundezas de sua alma, porém, Anne imaginava que aquelas lindas e poéticas palavras ditas a Avery poderia conquistar o coração de qualquer moça. Além disso, era inadmissível que Avery, a majestosa e sublime Avery, pudesse mandar alguém para o inferno. A atitude dela seria a de recusar seus pretendentes. De todo modo, por que Maurice Lennox não ficou com ela? Continuou racionalmente o Sr. Harrison. Ele era muito mais bonito do que o herói que você propôs. Ele fez coisas ruins, mas já estava feito. Perceval, por sua vez, passava todo o tempo devaneando. Ficar devaneando. Isso era ainda pior do que mandar para o inferno, pensou Anne. Maurice Lennox era o vilão, exclamou ela indignada. Não consigo entender o porquê de todos gostarem mais dele do que de Perceval. É que Perceval é bonzinho demais, ao ponto de ser irritante. Na próxima vez que criar um herói, coloque-o um pouco mais humano. Mas como Avery poderia ter se casado com Maurice? Ele era terrível.
É certo que ela poderia tê-lo feito mudar. Afinal, você pode corrigir um homem, mas não uma água viva. Sua história não é ruim. Na verdade, é bem interessante. Tenho que admitir. Mas percebo que você ainda é muito jovem para escrever um conto que vale a pena. Espere 10 anos para fazê-lo. Inconformada, Anne prometeu a si mesmo que nunca mais pediria a opinião de outras pessoas em suas próximas histórias. Sentia-se tão frustrada com aquelas críticas. Ela chegou a mencionar para Gilbert sobre o conto, porém não o leu para ele. Se fizer sucesso, você lerá quando for publicado, Gilbert, mas se não for, ninguém jamais saberá a respeito. Marilla nada soube sobre essa iniciativa. Anne, em sua imaginação, via-se lendo uma história de revista para Marilla, que a enchia de elogios sobre o enredo, porque tudo era possível na imaginação. E então, triunfantemente, anunciava a si mesmo como autora. Já totalmente terminada a história, Anne levou ao ponto dos correios um envelope comprido e volumoso, tendo ela a deliciosa confiança e inexperiência da juventude endereçada à maior das autoridades, revistas. Diana estava tão empolgada quanto a própria Anne. Em quanto tempo você acha que a revista responderá? Creio que não deve demorar mais do que 15 dias. Oh, ficarei tão feliz e orgulhosa se minha história for aceita. É claro que será aceita. Com certeza pedirão que você envie outras. Então, um dia, você será tão famosa quanto a senhorita Morgan, Anne. E eu, como sua amiga, ficarei muito orgulhosa por conhecer uma escritora famosa como você. Antes mesmo de fazer sucesso, disse Diana, que tinha a qualidade de professar sua desinteressada admiração pelos dons e talentos de suas amigas. Após uma semana de deliciosos sonhos, seguiu-se um amargo despertar. Certa tarde, Diane foi à casa de Anne e encontrou-a em seu quartinho com uma estranha expressão nos olhos. Na mesa havia um envelope comprido e um manuscrito amassado. O que houve, Anne? Sua história foi devolvida? Perguntou Diana, sem crer naquilo. Sim, foi, admitiu Anne. Esse editor só pode ser louco. Que razão ele deu para rejeitar uma história boa como a sua? Nenhuma. Responderam-me somente com uma nota impressa que dizia que a história não foi considerada satisfatória. Essa revista não é grande coisa. De qualquer forma, prosseguiu Diana com ardor, as histórias que publica não são tão interessantes quanto as que são publicadas pela Mulher Canadense, apesar de ser mais cara. Suponho que esse editor deva ter preconceitos contra qualquer um que não seja Yankee. Não se abale com isso, Anne. Lembre-se de que as primeiras histórias da Sra. Morgan também foram devolvidas. Envie a sua para a Mulher Canadense. É isso que eu farei, respondeu Anne, animando-se. E, se for publicada, enviarei uma cópia para esse editor americano. Não vou cortar a parte sobre o pôr do sol. Estou certa de que o Sr. Harrison tinha razão sobre isso. Assim, Anne sacrificou seu estimado crepúsculo. Entretanto, apesar desta heróica mutilação, o editor da revista Mulher Canadense também devolveu a expiação de Avery, o que causou enorme indignação em Diana, declarando ser impossível que houvesse lido. Então, ela prometeu cancelar imediatamente a sua assinatura. Anne
suportou essa segunda rejeição com a calma própria do desespero. Após essa segunda rejeição, Anne resolveu enterrar o conto no velho baú do sótão, onde repousavam os manuscritos do antigo clube de contos, mas não sem antes ceder aos rogos de Diana e dar-lhe uma cópia. Desisto de minha ambição literária, declarou Anne de maneira um tanto amarga. Ao Sr. Harrison, Anne nunca mais mencionou o assunto, porém, numa tarde abrupta, ele lhe perguntou se a história havia sido aceita por alguma revista. Não, Sr. Harrison, nenhum editor a aceitou. Foi a seca e breve resposta que ela deu. Após a negativa, o Sr. Harrison olhou de soslaio para aquele acanhado e delicado perfil. Bem, suponho que você não vá desistir e continuará escrevendo, não é mesmo? Comentou, encorajando-a. Não, senhor. Nunca mais voltarei a escrever uma história, declarou ela, com a desesperada fatalidade de seus 19 anos, ao ter fechado uma porta em sua face. Eu não desistiria de escrever tão prontamente. Vez ou outra, escreveria algum conto, mas não os enviaria para os editores. Escreveria, entre outras coisas, sobre pessoas e lugares que fazem parte da minha vivência. Além disso, faria com que minhas personagens falassem o inglês do dia a dia. Deixaria o sol nascer e se pôr, sem dar muita importância ao fato. Por fim, se tivesse que introduzir vilões na história, eu lhe daria uma chance. Isso mesmo, Anne. Eu lhes daria uma chance. Certamente existem homens terríveis no mundo, mas você teria que andar um bom pedaço para encontrá-los. Apesar de a senhora Lynde acreditar que somos todos maus, a maioria de nós tem um pouco de decência em algum lugar aqui dentro. Não desista, Anne, e continue escrevendo. Não será possível, Sr. Harrison. Foi uma grande tolice tentar me lançar como escritora. Quando meus estudos terminarem em Redmond, vou me concentrar em ensinar. É isso que eu consigo fazer, lecionar, não escrever histórias. Pense bem, quando você terminar os estudos em Redmond, pode ser tarde demais, e já será a hora de você arranjar um marido. Não me pareceu uma boa ideia adiar o casamento por tanto tempo como eu fiz. Depois disso, Anne se levantou e foi para casa. Havia momentos em que o Sr. Harrison era realmente intragável. Mandar para o inferno, ficar devaneando e arranjar um marido,